Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. O NE1 está no ar. Eu agradeço a sua companhia. Vamos juntos até 13h. A partir de amanhã, o comércio do centro do Recife vai funcionar todos os dias da semana. É para atender os clientes que vão em busca das compras de fim de ano. E como nesta época, nas cidades pernambucanas, tem mais gente e dinheiro circulando, a Polícia Militar reforçou a segurança nas ruas. Tem calendário do NE1 em Paulista, na região metropolitana, o abandono da Praça Ayrton Senna. É a reclamação dos moradores de Vila Torres Galvão. Eles esperam há mais de 4 anos por melhorias no local, mas olha como está o espaço. Em Camaragibe, moradores pagam todos os meses a conta de água. O problema é que no bairro Tabatinga, tem gente que não vê água nas torneiras há mais de 1 ano. Você vai ver também. Mais de 6 milhões de brasileiros têm escoliose, uma deformação na coluna que provoca muitas complicações no paciente. Mas um projeto social chamado Mude a Curva, organizado por médicos, conseguiu operar 230 pessoas no Brasil e de graça. Outro assunto é bruxismo, o hábito de ranger os dentes enquanto dorme. Tem consequências e a gente explica. É sexta-feira e você já sabe que a gente organizou a agenda para você curtir o fim de semana. E ainda, o cantor pernambucano João Gomes foi premiado com o Grammy Latino em Las Vegas, nos Estados Unidos. João Gomes venceu na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o trabalho Dominguinho, feito em parceria com o sanfoneiro Mestrinho e o cantor e compositor JP. E tem muito mais para você. Acompanhe com a gente. Agora são 11h50. Olha, uma praça em Paulista que leva o nome de um grande vencedor do automobilismo está em situação, de completo abandono. Nós acompanhamos o problema da Praça Ayrton Senna, em Torres Galvão, há pelo menos 4 anos, e nada mudou desde a primeira reportagem feita em 2021. Você está vendo, inclusive, algumas imagens aí. Os moradores se sentem esquecidos pelo poder público. A estátua de Ayrton Senna dá as boas-vindas na praça que existe há mais de 40 anos, na Vila Torres Galvão. E ao redor dela, muitos problemas. As vigas expostas, onde deveria ser a entrada da praça, já mostram que o lugar tem cara de abandono. Esse deveria ser o campinho de futebol, mas não existe grama nem telas de proteção aqui. As arquibancadas estão sujas e tem muito lixo e mato seco. Onde deveriam estar as barras da antiga quadra, 2 tijolos fazem as marcações para quem quer jogar bola. Vinícius mora no bairro há 30 anos. Lamenta ver que o único equipamento de lazer da comunidade permaneça assim. Essa aqui é utilizada muito, tanto de manhã pelos idosos, pelos moradores de modo geral, à tarde. À noite não acontece muito exercício nem nada aqui porque está abandonado e tudo escuro. A iluminação é só dessa parte para frente, daqui para trás não tem mais nada, tudo escuro. Aí fica como ponto de drogas, enfim. É uma praça que já foi muito utilizada, era uma praça que a minha infância foi aqui. E todo mundo usava, todo mundo brincava, era cheia. Hoje fica nesse abandono. Essa é a 4ª vez que o calendário do NE1 está aqui. A primeira foi em junho de 2021. Os moradores denunciaram a situação da quadra e dos equipamentos de esportes enferrujados. A prefeitura disse na época que tinha um projeto de requalificação para o local. Voltamos em janeiro de 2022 e nada tinha acontecido. Em novembro daquele mesmo ano, a prefeitura prometeu mais uma vez e ao vivo que iria melhorar a iluminação da praça e entregaria a reforma em 6 meses. Mas a situação por aqui continuou a mesma. No meio de todo esse abandono, essa placa relembra um investimento de quase R$600 mil anunciado pela Prefeitura de Paulista e também uma data para a execução da obra, março de 2024. Que não foi cumprida. A requalificação da Praça Ayrton Senna continua sendo uma promessa que não saiu do papel. Dona Maria José lembra que no ano passado a Prefeitura de Paulista ensaiou começar a reforma, mas o trabalho rendeu muito pouco. Praça, você está vendo a situação dela, está abandonada há muito tempo, já foram 20 anos de espera por uma reforma. Começaram a pintar as grades,
pintaram os bancos, deixaram a obra inacabada ali. Os moradores disseram que os brinquedos foram retirados pela prefeitura e nunca mais recolocados. A construção de bancos e mesas de alvenaria também ficou pelo caminho. Restos de tijolos e brita podem ser vistos num canto da praça. Quem quer fazer exercício, dar uma caminhada por aqui, não tem sequer um banheiro disponível. O que existia foi desativado pela prefeitura, de acordo com os moradores, e não tem condições de uso. O banheiro que não tem, que a professora aí sofre com isso, arrumaram até uma bacia velha que colocaram ali, mas não tem água. Tem que fazer uma encanação, quando o menino vem para ajudar ela, tem que tirar a água dali da torneira para botar no banheiro, para poder se usar. Porque são idosos também que fazem atividade ali, né? Está faltando tudo, entendeu? Banheiro, diversão para as crianças que não tem nada. A gente toma aqui abandonado. Seu Gilvan mora na Vila Torres Galvão há mais de 40 anos. Viu os filhos crescerem, brincarem por muito tempo na Praça Ayrton Senna. Guarda com carinho as memórias de um lugar bem preservado e feliz para todos. Tudo de bom no passado. Hoje, tudo péssimo no presente. Eu acho que o prefeito, ele devia ser mais, assim, amigo da gente. Faz pouco tempo que ele assumiu, vai fazer 1 ano. Ele não era nada demais, ele vinha aqui dar uma satisfação ao povo da praça. Porque o anterior começou e desapareceu e levou uma placa ali que o valor de não sei quantos milhões tinha sido gasto aqui, que a praça antes era bom demais. Agora aqui entra cavalo, entra cachorro, entra gato, entra tudo que não presta. O ano já está acabando, né, Maristela? A gente está com o calendário aqui de 2025, que tem no final algumas páginas trazendo os meses de 2026. Então a gente vai entregar aqui para os moradores, para a dona Rosa, não é isso, dona Rosa? É. Porque a gente vai deixar para você aí no estúdio marcar uma data para a gente retornar e ver se finalmente a Prefeitura de Paulista fez alguma coisa aqui pelos moradores do bairro Vila Torres Galvão. Bom, nós procuramos a Prefeitura de Paulista sobre essa situação que nós vimos aí na reportagem da Praça Ayrton Senna. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa, o espaço está na programação de reforma e requalificação de praças do município, prevista para o 2º semestre do ano que vem. Ou seja, a comunidade tem ainda pelo menos 1 ano de espera. Seguimos pelo trânsito, imagens para você ao vivo agora da BR-101, ali pertinho da entrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. No lado direito a gente já acompanha aí a movimentação de quem está sentido Cajueiro Seco e Cabo de Santo Agostinho, no lado esquerdo sentido Ibura. A gente segue agora para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, bora aqui para o Recife, no bairro dos Aflitos. No cruzamento com a Santos Dumont, olha só a fila de carros aí, bastante congestionamento, né? Neste trecho, os motoristas vão no sentido Casa Amarela e Casa Forte. A gente segue agora para a Avenida Pan-Nordestina, em Olinda. Do lado direito, os motoristas estão sentido Peixinhos e centro do Recife. E do lado esquerdo, sentido Butrins e bairros de Paulista, movimentação bem tranquila do trânsito aí na região. E o comércio no centro do Recife vai começar a funcionar todos os dias da semana para as vendas de fim de ano. A partir de amanhã, as lojas abrem de domingo a domingo para reforçar a segurança no centro, interior e shoppings. Mais de 2.500 policiais vão estar nas ruas. O lançamento da Operação Papai Noel foi hoje pela manhã no Pátio do Carmo. Bianca Carvalho traz os detalhes. E essa Operação Papai Noel foi lançada agora. Vai até 31 de dezembro, significa comércio aberto de domingo a domingo e reforço no policiamento em todos os locais, não só locais de comércio. Mas sobre comércio eu vou começar agora a conversar com o Fred Leal, que é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, para saber como é que vai ser essa parceria de vocês, né, do comércio do centro, do comércio de forma geral, com a Polícia Militar, presidente. É uma parceria que não é só para a Operação Papai Noel, ele vem se desenrolando durante todo o ano. A gente tem conversas, tem almoço, a gente conversa, determina. Especificamente para a Operação Papai Noel, nós temos umas 2 reuniões
Coronel Lopes e com o Coronel Torres, onde a gente passa todas as nossas dificuldades, quais são as dificuldades, e temos sido extremamente bem recebidos. Algumas coisas que a polícia solicita, como internet, banheiro clínico e tal, aí a gente dá esse apoio todo, conseguimos essas parcerias também com a polícia, e na medida do possível a gente sempre está ajudando a polícia. Você viu a campanha Amigo da Polícia, nós estamos distribuindo por todo o comércio do centro, especificamente, que é... O policial vai ter o quê nas lojas? Na loja ele tem água, café, banheiro, internet, amizade e respeito, que é os itens fundamentais. A gente quer aproximar, que é fundamental, a população, o lojista e o consumidor, a polícia militar, que é a nossa segurança, é a pessoa que dá a segurança pública, que é tão importante para a gente. Mais uma vez agradeço, e a gente tem evoluído, viu? E agradeço também ao secretário, à governadora, todos têm, Coronel Torres, todos têm distribuído muito para que a gente tenha resultados importantes nesse dezembro. E trazer de novo a população, trazer com mais força a população para o centro da cidade, para comprar no centro. Isso é uma coisa que vem desenrolando, é lento, né? A gente sabe, às vezes é lento, mas estamos conseguindo, tanto o apoio do governo municipal como o apoio fundamental do governo do estado. Muito obrigada pelas informações. Gente, eu vou conversar agora com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho. Secretário, as pessoas ficam muito preocupadas com a segurança de forma geral. Não é a segurança dentro da loja, especialmente, mas é a segurança para chegar até a loja, é a segurança de quando a pessoa desce da parada de ônibus e vai e circula no centro, e vai nas lojas, e vai aqui no camelódromo. Está todo mundo preocupado com a segurança de maneira geral. Como é que vai funcionar isso? O que o Fred acabou de falar é algo que a gente vem trabalhando cada vez mais, que é a interação do policial com o comerciante e com a sociedade. Nós vemos que as pessoas cumprimentam, conversam com os policiais militares que estão lançados, e essa preocupação da sociedade é uma preocupação do governo, da Secretaria de Defesa Social também. É importante registrar que todas as ações que foram feitas pelos Juntos pela Segurança até o momento resultaram em um ano de 2024 que teve o menor registro de ocorrências em toda a história de Pernambuco. Como é que vai ser o trabalho da PM, este reforço? Hoje a Polícia Militar de Pernambuco lança uma histórica operação, que é a Operação Papai Noel. A grande diferença para esse ano é que a gente antecipou o lançamento. O ano passado nós começamos apenas no mês de dezembro e hoje antecipamos para o dia 14, já que a partir do dia 15 todas as lojas e comércios elas passam a ficar abertas de domingo a domingo. Então a ideia é que nós tenhamos um reforço de policiamento, mais de 2.500 lançamentos de policiais até o dia 31 de dezembro, do dia 14 ao dia 31 de dezembro, nos horários de 7 da manhã até as 22 horas. Aqui no centro da cidade, nos grandes centros de compra, Casa Amarela, Afogados, como também no interior do estado. Isso só os laranjinhas ou não? O policiamento de forma geral? Os laranjinhas somados a policiamento com bicicleta, com viatura, ciclopatrulha, como também a parte das unidades especializadas. Fim de ano e muita gente fica na ansiedade, né? Que é uma das causas do bruxismo. Sabe gente que aperta e range os dentes? Aí quando acorda, tá com uma dor danada no maxilar. Bruno Fontes fala com a gente sobre esse assunto. Além de ansiedade, o que mais pode provocar o bruxismo, hein, Bruno? Boa tarde para você. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É por isso que nós estamos aqui na clínica da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, aqui no campus de Santo Amaro, na região central. E eu estou com a doutora Fabiana Godoy, dentista, ela é a coordenadora do 7º período aqui do curso de odontologia. Veja só, você me perguntou isso. Em alguns casos, a dor é tão forte que pega também aqui nessa região do pescoço. E as pessoas têm até dificuldade, algumas até não sabem por causa daquela dor, aquela dor de cabeça no maxilar, e às vezes nem pensam tanto que é bruxismo. Aí sim tem que procurar toda essa parte aí dos dentistas para fazer esse tratamento. Doutora, muito obrigada. A senhora está logo dizendo, olha, Bruno, muita gente acha que bruxaria, não tem nada disso, né? Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema e dizer assim que muita gente pensa que bruxismo está associado a bruxa ou a bruxaria. Não tem nada a ver. O bruxismo é o hábito de ranger os dentes, né? Vem do grego bruxem, né? Que é o hábito simplesmente de ranger os dentes. É isso aí. Que à noite, assim, as mães às vezes escutam os filhos, né?
Tem muita gente no interior que até diz que é uma outra doença, né? Não diz que é o bruxismo. É isso aí. Veja só, o bruxismo tem o bruxismo do sono, né, que é quando a gente arranja os dentes enquanto está dormindo, e tem o bruxismo de vigília, que a gente faz quando está acordado. Então, a gente acordado e a gente se depara apertando os dentes, e existem alguns tratamentos que a gente pode indicar para esse bruxismo de vigília e do sono também. Sabendo que tratamento, cura do bruxismo não tem. O que a gente trabalha é nos sintomas e em algumas possíveis causas. Isso aí, no caso, por exemplo, tratamento psicológico para diminuir essa ansiedade, pode ser também uma indicação que vocês fazem? Geralmente a gente, quando pensa em causa, então não existe uma causa específica para o bruxismo. Existem fatores associados e possíveis fatores causais. Então, dentre eles, sim, ansiedade, depressão, estresse. Então, alguns profissionais poderiam ajudar muito o dentista, porque a gente trabalharia como? Colocando placas interoclusais. No caso de uma dor muito forte, a gente pode indicar relaxante muscular, a gente pode indicar compressa de água morna, mas a gente precisa de outros profissionais para ajudar a gente. Então, assim, se a gente sabe que a causa, né, ela é multifatorial, então a gente sabe que está associada a ansiedade, estresse, depressão, então a gente tem que sim pedir ajuda a um psiquiatra, a um psicólogo. Uma outra coisa que seria importantíssima para ajudar a evitar esse bruxismo é a gente fazer atividade física, certo? Atividade física, você tem que procurar algo que ajude a relaxar. Então, liberar a endorfina, né? Então, assim, a gente fala muito em relação à proteção, né? Vamos utilizar isso, vamos utilizar a placa, mas a gente pode trabalhar nas possíveis causas. Então, aí vem psicólogo, psiquiatra. Para as consequências em relação à dor, a gente também pode pedir ajuda a fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, assim, é uma equipe grande, né, interdisciplinar para ajudar a saúde integral desse paciente. Só para eu finalizar, é importante porque a senhora disse que em alguns casos tem um desgaste forte dos dentes, não é? Isso. Então, o desgaste, às vezes, ele é tão forte, certo? Que, às vezes, deixa exposta a dentina e causa sensibilidade ao dente. Diminui a dimensão vertical, dor, desconforto. É isso aí. Muito obrigado por essas informações da senhora. Maristela. Buscar ajuda, né, Bruno? A seguir tem COP30 e você vai conhecer também outro espaço em Belém que discute pautas sobre os povos originários. É a Cúpula dos Povos. O NA1 volta em instantes, agora 12:06. Hoje é o 5º dia da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Esse encontro importante discute o nosso futuro, com chefes de Estado e de governo, representantes de movimentos sociais e ambientais. E Gustavo Ferreira e Fátima Teles contam tudo pra gente. Boa tarde, Nordeste! Estamos aqui mais uma vez falando ao vivo de Belém do Pará, a capital da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Desde o fim de semana passado, nós estamos aqui, Fátima Teles e eu, ouvindo e conversando com os nordestinos para saber o que eles trouxeram para cá, quais são os anseios, as necessidades e as expectativas para o futuro depois da conferência. Mas, diferentemente dos outros 4 dias, hoje nós estamos em um lugar diferente. Você percebeu pelas imagens. Nós não estamos no Parque da Cidade, que é o centro das decisões da COP. Esse aqui é o campus da Universidade Federal do Pará, em Belém. Fátima Teles mostra agora o rio que dá nome ao bairro onde fica esse campus da UFPA, o bairro do Guamá. E a UFPA é a sede do evento paralelo mais importante desse período de COP30 aqui em Belém, que é a Cúpula dos Povos.
Esse encontro que deve reunir 30 mil pessoas começou na quarta-feira, dia 12, vai até domingo, agora dia 16. Nós preparamos inclusive um mapa, vamos rodar aí, para você ter uma noção da distância entre o Parque da Cidade, onde nós estávamos nos últimos 4 dias, e o campus da UFPA aqui. Dá cerca de 6 quilômetros e um pouquinho. Então o percurso é diferente, não foi transporte público, a gente conseguiu chegar de carro aqui. A entrada é gratuita para todo mundo que quiser participar. A expectativa, da organização, como eu disse, é de que até 30 mil pessoas passem aqui pela UFPA e acompanhem a programação da Cúpula dos Povos, que tem debates sobre territórios e soberania alimentar, reparação histórica e racismo ambiental, justiça climática e outros temas que levem em conta os povos originários, moradores de periferias e áreas de vulnerabilidade socioambiental. A cúpula foi aberta na quarta-feira com uma barqueata. A gente tem imagens, inclusive, aí dessa barqueata, que reuniu mais de 200 embarcações aqui pelo rio Guamá e também pela Baía do Guajará. A pauta principal foi a justiça climática, com foco nas populações ribeirinhas e também em outros povos originários, que são os mais afetados pelas mudanças do clima, que estão cada vez mais desenfreadas. 5 mil pessoas participaram, representando os 60 países que enviaram delegações para esse evento, a Cúpula dos Povos, ou Cumbre de los Pueblos, People Summit. A gente já ouviu aqui pessoas falando inglês, espanhol, línguas indígenas também. É muito interessante essa mistura que a gente está acompanhando desde que nós chegamos aqui. A Cúpula dos Povos reúne todos os públicos, inclusive o futuro do ativismo socioambiental. Aqui tem um espaço chamado Cúpula das Infâncias, que é voltado para crianças e adolescentes de todas as regiões do Brasil e também de outros países. Nós fomos lá agora há pouco, acompanhamos um pouco da programação e conversamos com uma representante da organização para explicar melhor para a gente o que é a Cúpula das Infâncias. Olha só. Aqui na Cúpula dos Povos existe esse espaço todo voltado para as crianças. É a Cúpula das Infâncias. Aqui ao meu lado, Débora Ribeiro, que representa o movimento República de Emaús, que organiza a Cúpula das Infâncias. Débora, qual é a importância desse espaço estratégico e político dentro da Cúpula dos Povos que reúne o mundo inteiro para falar de clima, para falar do futuro, Quanto que é importante ouvir essas vozes? A gente não pode falar nem de presente nem de futuro sem as crianças e adolescentes, Então a gente precisa criar esse espaço para que elas falem, para que a voz delas reverbere. A gente não diz dar a voz às crianças porque elas já têm a voz, é fazer a voz delas reverberar. E esse momento é um momento de encontro das infâncias, das organizações que estão aqui, organizando a Cúpula das Infâncias, para falar de suas demandas, de suas questões, dos enfrentamentos da crise climática, que elas são as mais atingidas, As crianças, por exemplo, da área urbana, vivem um calor para ir para a escola, o desmatamento, a enchente das suas casas, as crianças ribeirinhas, o acesso à educação, o acesso a uma alimentação, que mesmo estando lá, como é que a gente está vivenciando, como é que essas crianças estão vivenciando isso? Então esse momento é delas trazerem essa vivência delas, de toda uma discussão que vem sendo feita do ano todo, para trazer para esse momento, para construir essa demanda, esse conhecimento coletivo deles e delas. E essas experiências são do Brasil inteiro e até de outros países também, As experiências ribeirinhas, das periferias urbanas, do semiárido, como é o caso do Nordeste, e tudo que as crianças disserem aqui vai parar numa declaração. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância também da Carta das Infâncias que vai ser feita no final do evento aqui, o quanto que ela pode e deve reverberar entre os líderes do mundo inteiro. Pois é. Então, toda essa discussão que os meninos estão fazendo, Então, a gente faz de manhã esse encontro cultural, à tarde tem as oficinas, essas discussões dos meninos e meninas, e está sendo construída nesses dias essa carta. Essa carta é para fazer com que os líderes olhem para essa demanda, olhem para que as crianças e adolescentes estão exigindo, não é pedindo, é exigindo, para garantia da sua dignidade, da sua proteção, de um futuro com um ambiente sustentável, de dignidade, de qualidade. A garantia do futuro, do hoje e do amanhã está nos meninos e meninas, a gente precisa ouvi-los. E eles têm muita coisa para construir, muita coisa para falar. A Cúpula dos Povos reúne pessoas do mundo inteiro e claro que tem representantes do Nordeste. Por isso, a gente vai seguir acompanhando. Bom, eu falei, que tem representantes da região Nordeste aqui na Cúpula dos Povos. Deixa eu conversar com algumas dessas pessoas que aceitaram conversar conosco. Muito boa tarde para todos vocês. Todo mundo vem do Nordeste aqui?
Vou conversar e tentar falar com todo mundo um pouquinho. Me conta, você representa qual rede, qual estado, qual é a sua principal bandeira que você trouxe para cá, para a Cúpula dos Povos também? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Vanessa. A gente faz parte da Rede Ambiental de Valorização de Ecossistemas em Restauração, a REAV, que é uma rede a nível de Nordeste que une Ceará, eu sou do Ceará, mas tem aqui o Piauí, tem o Rio Grande do Norte, tem o Maranhão, e a gente já está se organizando há muito tempo, né? Somos uma rede de 2 anos, mais ou menos, para poder militar em prol dos problemas que a gente vivencia dentro dos nossos territórios. É por isso que é importante vocês estarem aqui, né? Fala um pouco sobre marcar presença nesse evento, não só na COP, mas na Cúpula dos Povos também, cara. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Alif, sou do Rio Grande do Norte. E a importância de estar aqui presente na Cúpula dos Povos é para lutar pela população, pelos povos, né? Porque o nosso estado não tem nenhuma terra demarcada, né, indígenas. Então a gente luta por isso, também pela transição energética justa, pela valorização dessas pessoas, desses povos. Vocês todos são da Rede REAV, tem mais gente de outras organizações. Chega aqui, Caterine, por favor. Caterine e Alane também. Vocês são de um coletivo ambiental de onde? Boa tarde. Boa tarde. Gustavo, a gente é de um coletivo chamado Crauá, Coletivo Ambiental. A gente atua em Fortaleza, nos territórios periféricos, né? E aí a importância da cúpula para a gente está sendo um fortalecimento mesmo, assim. A gente troca ideia com muitos projetos, organizações, pessoas. E esse fortalecimento é muito importante porque a gente percebe o quanto as causas são as mesmas, né? Em diferentes territórios, mas a gente luta pela mesma coisa, né? Qual é a expectativa, Alane? Me conta. O que vocês esperam depois da COP? A gente sabe que é um momento de decisão, mas também é um momento de muito embate, né? Qual é a perspectiva daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde. Acho que a nossa luta maior é para que a gente consiga, com ela, a gente consiga mais protagonismo de fazer ser ouvidos, né? Porque é o que está mais acontecendo, as coisas acontecendo, passando por cima da gente, sem ouvir realmente o que a gente precisa, de cada território está precisando. A gente sabe que o saber de quem já mora ali é muito importante e é muito desvalorizado. E é isso que a gente realmente precisa. Vocês buscam, e é importante buscar isso todos os dias, esse é um espaço importante de debate também. Carla, não é isso? Me fala um pouco também da tua atuação e quanto que está sendo relevante para você estar aqui nesse momento que é tão bonito, de troca importante. Eu sou cofundadora do Bom Jardim Ação, integrante e atual articuladora da REAV Ceará. E a gente trabalha muito no combate ao racismo ambiental, né? Que é onde a gente sente na pele a real crise climática, né? Então a gente veio aqui ter uma certeza que é um espaço de resistência, um espaço de afirmação, é um espaço que a gente tem para poder dizer que para construir soluções o território precisa também ser ouvido. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação. Eu sei que vocês vão seguir aqui até o final da COP. Eu já converso mais com vocês, mas antes deixa eu dar aqui a agenda do que está acontecendo também lá no Parque da Cidade, né? Porque a COP 30 continua. Hoje a programação, vamos ver a arte aí, a gente tem 1 da tarde, daqui a pouquinho, um painel sobre governança ambiental e planejamento climático com representantes da Bahia, do Piauí e também da Paraíba. Às 2 da tarde, painel sobre saúde e mudanças climáticas com representantes da Bahia e também da Fundação Oswaldo Cruz. E às 3 horas da tarde, um painel sobre cuidado, gênero e clima, pactos regionais para a transformação sustentável, aí com representantes da Câmara de Mulheres e também do Consórcio Nordeste. E amanhã, gente, vai ter a Marcha dos Povos pelo Clima pelas ruas de Belém, saindo às 8h30 da manhã do Mercado de São Brás, que é um ponto turístico importante, e segue até a Aldeia Cabana, que é um espaço cultural também no bairro da Pedreira, aqui na capital. O objetivo é chamar a atenção do mundo para a necessidade de fazer justiça climática e também de defender territórios, principalmente aqueles mais ameaçados. A programação da Cúpula dos Povos, ela segue até o domingo, dia 16, e a gente amanhã vai acompanhar toda essa marcha e traz todos os detalhes para vocês. Obrigado pela companhia. Amanhã tem mais sobre COP 30, diretamente de Belém. Você segue agora com notícias da sua região. Estamos de volta em Camaragibe. Moradores do bairro de Tabatinga vivem há mais de um ano sem abastecimento de água. Eles dizem que já fizeram várias reclamações para a Compesa, mas que nada é resolvido. E que mesmo sem água nas torneiras, as contas ainda chegam. Na casa de Dona Áurea moram 6 pessoas. Imagina a quantidade de roupa suja acumulada e o tanto de prato que fica na pia e no balcão da cozinha se não sai nada da torneira. Quando muito, a dona de casa aproveita a água de uma vizinha para alguns serviços domésticos. Eu sofro todo dia. Fico pedindo a vizinha que manda água suja de roupa para eu poder lavar o banheiro, limpar o meu chão.
eu fico pedindo a ela, boto os baldes lá para ela mandar para mim água suja de roupa que ela lava, porque ela também economiza, que ela também passa por essa situação, para eu poder lavar meu chão e lavar meu banheiro. Ela já tentou por várias vezes contato com a Compesa pelo WhatsApp, mas sem retorno. Nesta outra casa, a cisterna tinha no máximo 3 dedos de água, quantidade que nem é suficiente para a bomba puxar. Essa é a realidade dos moradores da rua Alcides Teixeira, bairro Tabatinga, em Camaragibe, na região metropolitana. A vizinhança diz que não chega água desde o ano passado. As contas continuam vindo no valor de R$ 61,77. A gente paga as contas todo mês, certo? A gente também tem que desembolsar do nosso bolso dinheiro para comprar carro-pipa, que não é barato, é R$200 um caminhão-pipa, certo? E também temos que fazer o pagamento da nossa conta, senão a gente vai ter que pagar juros. E o nome vai ser sujo se a gente deixar de pagar. Então a gente está implorando que a Compesa resolva a solução da gente aqui. Dona Severina disse que mandou cortar o fornecimento da casa dela. É que não ia continuar pagando por um serviço que não está sendo fornecido. Mesmo assim, continua sendo cobrada uma taxa de quase R$20. Eu perguntei até a ele assim, eu digo, olha, mas eu vou sujar meu nome porque eu vou mandar cortar. E ele disse, não, você vai ficar pagando R$20. Eu disse, tá bom, já diminui um pouco. De 62, já diminui um pouco, né? Para juntar para pagar a conta de água, o carro-pipa. Seu Manuel anotou num caderno as vezes em que a água chegava. A última foi em setembro de 2024. Todo mês, quando chegava, o dia que chegava, eu anotava a data que chegou. A data que faltou, eu anotava também. Aí fui anotando. Aí a última data que chegou foi essa daqui, 17/9/2024. De acordo com a comunidade, na rua moram crianças, gente acamada, idosos, caminhão-pipa. A Compesa está mandando, mas vem de quanto em quanto tempo? Isso é suficiente para todo mundo? Às vezes de 15 dias, né? De 15 em 15 dias, às vezes passa até um mês sem vir. Às vezes eles não dão água o suficiente para encher nosso reservatório. Porque todo mundo está sem água, aí tem que estar dividindo para um e para outro. Moradores de outras ruas, como a 25 de Maio, também enfrentam o mesmo problema. No site da Compesa, a informação é de que o abastecimento é feito 2 vezes por mês no bairro. Mas os moradores dizem que isso não é cumprido desde o ano passado. E antes, quando chegava, era em horários nada convenientes e em pouca quantidade. Só a madrugada. Você meiava a caixa, aí quando dava 6 horas... não tinha mais água na torneira. Há 4 meses, nossa equipe de reportagem esteve nessa mesma área de Camaragibe, ouvindo os moradores. Essas mesmas reclamações já existiam. Em julho deste ano, a Compesa reconheceu a dificuldade de abastecimento nesta área por causa de limitações da adutora de Tabatinga, mesmo depois dos serviços que foram feitos para melhorar o sistema. A Compesa também prometeu que até o fim de agosto deste ano iria terminar as obras de uma nova adutora. Os moradores não perceberam nenhuma melhoria depois disso. Muita gente fica discutindo, cadê o carro da água, cadê a pipa que não chega? Aí é mais ou menos isso, mas o que a gente quer, água, é nas torneiras, porque a gente pagamos nossas contas, temos direito de ter água nas torneiras. É um direito mesmo. A gente também procurou a Compesa. A companhia disse que investiu mais de R$10 milhões na implantação de uma nova adutora para atender a área e que essa obra já foi finalizada. Disse também que está em fase de testes até o final deste mês. A Compesa informou que até lá o abastecimento emergencial será feito por meio de carros-pipa na área nos dias do calendário de cada via. Já que o prazo é para o fim do mês, a gente volta então no início de dezembro para conferir o início desse abastecimento. O NE1 agora fala sobre aposentadoria. É que as novas regras deixaram muita gente com dúvida, né? E no nosso canal Globo chegaram muitas perguntas. Bruno Fontes vai ajudar a gente a responder, né, Bruno? Bora começar então a ajudar quem está com dúvida? Fruto do meio também, né? Você não circula muito no meio de empresário essas coisas.
Maristela, olha só, eu estava conversando, eu estou com um advogado especialista em previdência, previdenciário, Yuri Brederoles, porque quando chega assim, sempre no fim do ano, tem aquela atualização dos gatilhos, então, dessa reforma que foi feita em 2019, né, da reforma da Previdência que foi no governo Bolsonaro. Então, mudou, claro, essa idade mínima, também aquela pontuação que a gente faz para saber, então, se já pode se aposentar. Então, agora, em 2025, já vai ter uma atualização para 2026, tanto da idade mínima, também como aquele acúmulo de pontos. Doutor Yuri, muito obrigado por estar aqui conosco. O que as pessoas que agora estão em casa precisam se preocupar? Como é que fica, então, esse gatilho, né, que o senhor estava me explicando, então, para 2026. Uma boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde você aí de casa. Bruno, é importante que o pessoal entenda que é o seguinte, essa reforma que aconteceu em 2019, antes dela, era muito simples você saber se tinha tempo ou não de se aposentar. O homem precisava ter 35, a mulher precisava ter 30. Depois dessa reforma, infelizmente, foram criadas várias regras de transição. Existem 2 regras de transição, que elas basicamente não mudam. 3, na verdade, com a aposentadoria por idade, que é a aposentadoria do pedágio dos 50%, do pedágio dos 100% e também a aposentadoria por idade. Essas têm regras fixas. Agora, existem 2 tipos de aposentadoria que elas têm um gatilho. Quais são essas aposentadorias? A aposentadoria da idade mínima progressiva, que essa, todo ano, ela aumenta em 6 meses até chegar num determinado limite. No caso, esse ano, o homem, ele para ter essa espécie de aposentadoria, ele precisa de 64 anos e a mulher de 59 anos, sendo que a partir do ano que vem vai aumentar 6 meses, então o homem vai precisar de 64 6 meses e a mulher vai precisar de 59 6 meses. A dos pontos, a mesma coisa. Esse ano, o homem, como essa dos pontos, você precisa somar a idade com o tempo de contribuição para ver quantos pontos você tem. O homem precisa de 102 e a mulher de 92 agora em 2025 e ano que vem, em 2026, ele vai precisar de 103 pontos e a mulher de 93 pontos. Lembrando sempre que é resguardado também o tempo mínimo de contribuição de 35 para o homem, 30 para a mulher, para ambas essas aposentadorias que eu falei. Então, por exemplo, se assim a pessoa tem já esse planejamento, no mínimo, para ela se aposentar no ano que vem, ela tem que ter 64 anos e meio. Ou também pode fazer aquela regra da pontuação. Isso. E para essa espécie de aposentadoria, que é da idade mínima progressiva, realmente, a partir do ano que vem, um homem vai precisar de 64 anos e meio e a mulher de 59 anos e meio. Mas pode ser que ele se enquadre em outra regra de transição que seja mais benéfica, que precise de menos idade ou que precise de menos tempo de contribuição, se ele já tiver mais idade. Então, assim, infelizmente se tornou um jogo matemático um pouco complexo que, para a pessoa lendo a regra da reforma, vai ser um pouco difícil. Agora, eu tenho uma boa notícia para você aí de casa, que hoje em dia, com a informatização, o INSS ele já possui um portal que você pode acessar tanto pela internet quanto baixar o aplicativo chamado Meu INSS. E no Meu INSS, você tendo a senha do .gov, qualquer pessoa pode acessar e dar uma olhada ali quais são as regras de transição, quais são os requisitos para cada regra, se você já satisfez e pode se aposentar em alguma regra, ou quando você vai satisfazer. Obviamente, aquelas informações, elas às vezes são meio truncadas, tudo. Então, caso seja necessário, é importante procurar um especialista para interpretar aquelas informações que estão lá no portal do INSS. Muda também esse valor a ser recebido, por exemplo, o máximo que ele pode receber e também o mínimo que ele vai receber na aposentadoria? Veja, o teto e o piso do INSS, esses mudam, todo ano tem um reajuste. Qual é o piso do INSS enquanto não houver reforma? É o salário mínimo. Então, ninguém vai receber uma aposentadoria menor do que um salário mínimo, tá certo? E o teto do INSS, todo ano tem um aumento, estava 7.800 e alguma coisa, deve ir para um valor um pouco maior ano que vem. Mas isso é só os parâmetros no qual você pode receber o piso e o teto, mas cada um vai ter um valor de aposentadoria diferente. Vai depender muito das contribuições que você fez durante sua vida, tá? Desde julho de 94 até a data que você pedir a sua aposentadoria, vai ser feita uma média dessas contribuições e da espécie da regra de transição que você vai acessar, porque a depender da espécie da aposentadoria que você pedir, muda a forma como é feito esse cálculo. Doutor Yuri, quando o senhor fala no pedágio, como é que as pessoas vão entender também esse critério?
Veja, pedágio é um negocinho meio chato, porque a gente precisa saber quanto tempo de contribuição a pessoa tinha até a data da reforma. Quando foi a reforma? A reforma foi em 13 de novembro de 2019. Então, você tem que calcular quanto tempo você tinha e quanto tempo faltava para você atingir o critério de aposentadoria. No caso do homem, 35 anos, no caso da mulher, 30. Então, vamos dizer, por exemplo, que um homem tivesse 33 anos na data da reforma. Então, ele faltavam 2 anos para poder se aposentar. E aí tem 2 tipos de pedágio. Tem o pedágio de 50%, e aí para quem faltava 2 anos, o pedágio vai ser 50%. Então vai ser metade desses 2 anos, vai ser 1 ano só. Para a regra do pedágio de 100%, vai ser exatamente os 2 anos, porque o que faltava, você vai pagar exatamente de pedágio. Agora, só pode acessar a do pedágio dos 50% quem faltava menos de 2 anos para se aposentar, seja homem ou mulher. Ou seja, aquele que tinha 33 anos, homem, na data da reforma, e 28 anos, mulher, na data da reforma. Senão, ele só vai poder acessar a regra do pedágio de 100% ou as demais regras de transição que a gente já falou aqui. A gente agradece demais ao Dr. Yuri Brederodes. Essa dica dele, Maristela, é muito boa. Vai lá no meu INSS, ele vai ter as suas informações e você consegue simular para ver, então, qual é a melhor regra para você conseguir se aposentar, claro, da melhor forma, então, porque todo ano vai ter essa atualização até chegar, então, a 65 anos o homem e 60 anos, 62 anos a mulher. Eu volto com você, Maristela. São regras de transição que vão mudando ano a ano, né, Bruno? E a gente vai atualizando por aqui. Obrigada pelas informações. Agradeço também a você que mandou perguntas pelo nosso canal Globo. A gente segue falando de saúde. A escoliose é uma deformidade na coluna que tem sérias consequências e atinge milhões de pessoas em todo o Brasil. Agora você vai conhecer a história de Anderson, um homem que mudou de vida após passar por uma cirurgia para corrigir o problema. Durante o processo, a medicina e o amor se uniram para fazer toda a diferença. Ele é um gigante, não apenas pela altura, mas principalmente por tudo que ele viveu durante 24 anos. Este é Anderson, um jovem que sofria de uma grave escoliose. A coluna praticamente dobrou, no ângulo de 90 graus. Os ossos comprimiam o pulmão e o coração. Anderson disse que se escondia dos amigos e dos parentes. Tinha vergonha do corpo. Eu não conseguia ficar sem camisa na frente da minha família, por vergonha. Mas assim, uma vergonha de algo que não fui eu que provoquei. No ano passado, ele conheceu Carlos Romeiro, um cirurgião de coluna, que aceitou o desafio de operar Anderson. Colocaram uma placa de titânio na coluna do paciente. As fotos mostram o antes e o depois da operação, realizada em outubro do ano passado. Foi diagnosticado aos 12 anos, operado aos 36 anos, 24 anos. E após a cirurgia houve uma mudança de vida. Restabeleceu práticas esportivas, natação, boxe. Conseguiu retomar muitos bloqueios que tinha na vida, porque a escoliose também tem um impacto muito grande psicológico, um impacto na autopercepção corporal, no autorreconhecimento corporal. E isso muda completamente após a cirurgia. Então Anderson realmente é um batalhador. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de brasileiros têm escoliose. A deformação na coluna é progressiva e provoca complicações cardiorrespiratórias e gástricas. A escoliose tem uma predileção por meninas, 7 meninas para cada menino. E essas meninas chegam no consultório, chegam no serviço, muitas vezes, com cabelo longo escondendo as costas, com roupas largas, não utilizam biquíni, não utilizam roupa colada, não vão à praia, não vão à piscina. E após a cirurgia, 1 ano depois da cirurgia, essas crianças voltam completamente diferentes. Para diminuir esse sofrimento, Dr. Carlos Romeiro coordena o projeto Mude a Curva, uma alusão às curvas que os pacientes de escoliose têm na coluna. O projeto existe desde 2019. Ele e outros cirurgiões do Brasil já conseguiram operar 230 pessoas de 8 estados. O material cirúrgico é caro e pode custar até R$200 mil. Nos mutirões, as empresas multinacionais que fabricam as próteses fazem doações. Um projeto social, sem fins lucrativos, que visa minimizar a fila do SUS em locais onde essa fila é muito grande. Ou seja, os próprios hospitais locais entram em contato com a ONG
para falar assim, olha, eu preciso que vocês venham para cá. Num movimento de uma semana, é operado cerca de 20 a 30 crianças em uma semana. Anderson disse que nem parece que foi operado há tão pouco tempo. 1 ano e 1 mês. Não posso deixar de citar de forma nenhuma a minha companheira, minha Raíssa. Então, assim, numa conversa com Raíssa sobre futuro, sobre planejamento familiar, sobre quando a gente tiver filho, eu vou conseguir segurar meu filho no braço e por quanto tempo? Qual qualidade de vida eu vou ter para poder viver com a minha família? E durante todo o processo preparatório, inclusive nos cuidados durante a cirurgia de internamento, Raíssa foi quem teve, de fato, literalmente a todo momento segurando minha mão. Tive que reensinar a levantar, a andar, a se alimentar, porque ele não tinha força para levar essa mão à boca, né? Então a gente tinha que alimentar. Passou acho que uns 4 dias eu tendo que alimentar ele na boca porque ele não tinha essa força e andando muito pelo hospital. A gente levantava e andava no quarto, ficava 1 hora, 2 horas caminhando no quarto justamente para poder ele recuperar esse equilíbrio, essa inteligência locomotora, né, de saber e para não perder. Porque no dia seguinte da cirurgia ele tinha que andar, mas ao mesmo tempo que ele tinha que andar, ele não tinha tanto equilíbrio. A história de vida deles é muito bonita. Foi por causa de Raíssa que Anderson fez a cirurgia. Quando a gente avançou no nosso relacionamento, resolvemos casar, a gente fez um acordo. Qual foi o acordo? Que, como forma de planejamento familiar, ele procuraria um médico, e aí nesse caso foi o Dr. Carlos especificamente que eu recomendei para ele, para poder conversar, ter uma segunda opinião em relação ao caso dele e ver a possibilidade de fazer uma cirurgia. Olha, como é que pode eu ter 1,77 m e ser mais alto que ele aqui, ó, com 2,1 metros? Mas ó, onde eu tô? Na cadeira, ele cresceu, gente, 4 centímetros a mais. Toca no teto aí. Quantos centímetros a mais agora? 4 centímetros a mais. Tem que lhe entrevistar assim, né? Pois é, para estar no mesmo nível, né? Agora, ele tem 2 metros e 1 centímetro. Hoje, Anderson nada, pedala, luta boxe e faz muita fisioterapia. 4. O casamento, a cirurgia e agora? E agora, planejando os próximos passos. Os próximos passos, filhos, mas também viagens, outras experiências, mas assim, sabendo que a gente hoje tem muito mais liberdade para isso. Olhar para frente, reunir as forças e seguir, né? Principalmente quando a gente tem pessoas amadas ao nosso redor. Muita saúde, muito mais amor para esse casal. E claro que você pode ter outras informações sobre o projeto Mude a Curva, que trata pessoas com escoliose, acessando o site mudeacurva.org. Agora, bora pensar numa programação bem legal para toda a família. A Festa Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, está celebrando 20 anos. E daqui a pouco estará aberta ao público no Parque Dona Lindu, na zona sul do Recife. Camila Torres tem as informações para a gente. O que o público pode esperar, hein, Camila? Boa tarde. E muita interação com os participantes, hein, Maristela? Boa tarde para você, para quem está ligado aqui no Enem1. E eu estou falando especificamente do Teatro Luiz Mendonça, que fica no Parque Dona Lindu, porque hoje, a partir de 3 da tarde, já começam as mesas redondas. E aí, ó, quem tem todas as informações é José Maria, que faz parte da organização. Sobre quais temas, Zé Maria, essas mesas redondas? Boa tarde. Olha, os temas são os mais variados, mas principalmente na abertura, nós temos temas mais voltados para os homenageados. A exemplo da primeira palestra, que vai falar sobre a obra de Carlos Pena Filho. Depois nós temos uma palestra sobre a obra de Miró. E nós encerraremos também com um sarau poético sobre a obra de Dom Helder, que é um dos homenageados e que fala muito bem das coisas aqui do Recife. E continuando, nós vamos ter vários segmentos. A parte de literatura de cordel foi muito bem contemplada, a parte musical também está muito contemplada. Nós vamos ter a presença de Maciel Melo, vamos ter Jorge Filó, que é um grande cornelista dessa nova geração. Nós vamos ter Paulo Matricó. Vai ser uma beleza.
todos devem vir para ver que festa maravilhosa. Quer dizer que quando a gente fala da festa literária, a gente não está falando apenas de livros em si, da literatura em si, a gente está falando de cultura no geral, né, Zé Maria? Com certeza. E nós fomos muito, desde o ano passado, muito mais do que uma festa só de livros, abrangendo também a arte como um todo. E a arte como um todo foi muito bem contemplada também nas artes plásticas. Nós temos a Fliporto Arte, que foi aberta ontem com um sucesso extraordinário e que vai levar os galeristas pernambucanos e alguns convidados de outros estados o melhor que nós temos hoje da arte no Brasil e no mundo. Olha só, as mesas redondas aqui no Teatro Luiz Mendonça e a parte da arte aqui da Fliporto na Galeria Janete Costa. Deixa eu conversar aqui com José Manuel Diogo, ele que é português, mas eu já pedi para ele usar o português daqui da nossa terra para a comunicação ficar ainda mais clara, e ele é um dos escritores participando aqui da Fliporto. Ô Zé Manuel, fala para mim assim da importância de ser um escritor que participa da Fliporto. Boa tarde. Olá, Camila, boa tarde a todos. É uma maravilha estar aqui num lugar que é parte de um território que nós, 270 milhões, habitamos, que é o território da língua portuguesa, e o Recife, ele é um lugar fulcral dessa história. E esse Fliporto, que faz 20 anos esse ano, 20 anos é a idade de muita responsabilidade, idade de muita entrega, e uma idade que ela mostra que não é só uma coisa. Esse Fliporto está intimamente ligado à história do Recife, intimamente ligado à história da língua, e é um festival, como eu escrevia na minha coluna esta semana, e como eu passo em todos os meus livros, que é um festival que celebra a língua como um território. Hoje, a língua já não é só mais uma plataforma. A língua, ela é um lugar de vida, é um lugar que tem regras de cidadania, de convivência, de trocas. E a pandemia veio ensinar isso para a gente. Na pandemia falou assim, a gente já não precisa estar no mesmo lugar para estabelecer relações de confiança. E hoje, quando a tecnologia muda de uma forma que ela nos trespassa, nos obriga a pensar a vida e a amizade, tudo de forma diferente, ela nos deixa esses desafios. Como vai ser no futuro? E é isso que a gente está falando aqui na Fliporto. Maravilha, os dois Zés, então, ó. Muito obrigada aqui pela participação. Tem a programação completa no perfil da Fliporto nas redes sociais. Lembrando que é sempre das 3 até as 8 da noite, aqui no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, no Recife, até domingo, tá, pessoal? Tem que se inscrever aí para participar das atividades, a maior parte de graça. Maristela. Muito bom, Camila. E tem mais dicas de diversão para você curtir no fim de semana. É o Sextou, do NE1. Nós somos os Tremandos Brasil! Estamos passando para convidar todos vocês para nessa sexta, a partir das 20 horas, estarem com a gente no Manhattan Café Teatro. Alô Recife, 14 de novembro, eu e Zé Augusto estaremos aí com vocês no Classic Hall. Nos aguardem. Hoje estarei de volta ao 100% Brasil. Eu chamo a do Brega com a apresentação de Marcílio Montier. Nessa sexta, dia 14 de novembro, a partir das 8 da noite, tem a apresentação única do meu monólogo O Açougueiro. Vai ser no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela. Aqui é o DJ Boys. Nesta sexta-feira, dia 14, vou estar no Pitaco, no Poço da Panela, a partir das 19h30, junto com o Fred 04. Nessa sexta-feira, dia 14, estarem comigo lá no Clube das Paz. Pensa numa casa que eu amo. Vai ter banda de Rossi, vai ter a Orquestra das Paz, vai ter o nosso show. Sexta-feira, dia 14, a partir das 20 horas, no Teatro Fernando Santa Cruz, que fica ali dentro do Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda, no Varadouro. O grupo Enraizando estará fazendo uma apresentação muito bonita. Muita música pernambucana, muita música brasileira. Estou aqui para convidar vocês para o show Fronteira Guarani, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, às 8 da noite, na Caixa Cultural Recife. Nesse dia 15 de novembro, estarei com o meu show tendo inaugurar os momentos aqui no Alfavito Francisco Brenan, a partir das 21 horas. Está tudo preparado para vocês e vamos viver juntos essa emoção. Esse próximo sábado, dia 15, lá no Nexus Bar, para a festa de Retrô. A gente vai estar junto com os DJs André Navarro, Barreto e Emílio Vega. E a gente vai tocar muito hit dos anos 80, 90, 2000, muito pop rock. Dia 15 de novembro,
vai rolar na Arena do Shopping Costa Dourada, o Festival do Churrasco, BBQ, Texas Grill, vai ter banda da praia, vai ter na Reserva do Rock, DJ. Neste fim de semana, o Pátio de São Pedro recebe a primeira edição do Ajodum, Festival de Cultura Preta, produzido pela Coltune Produções. No sábado a gente tem Aframandingas, trazendo capoeira Angola, a abertura da exposição Caminhos de Axé, de Maré das Almas. No domingo, shows de Bione, Ocada do Canal, Juninho do Coco, DJ Boneca, além de feirinha de artes visuais. Passando aqui para convidar todos vocês para os 15 anos do Festival Rimando contra a Maré, que vai acontecer sábado, dia 15, a partir das 16 horas, na Praça Aníbal Fernandes, em Paulista. Oi, Recife, eu sou Hortinho e estou aqui para convidar todos vocês para o show de lançamento do meu álbum Hortinho Repensista. Vai ser no Teatro do Parque, nesse sábado, dia 15 de novembro, e vai ter a participação maravilhosa de Maria Alcina. Dia 15, no sábado, vai estar inaugurando no centro do Recife uma nova casa de show, a Brilho Cultural. E para inaugurar vai ter show da banda Ed. Aqui é o Ellison, passando para convidar todos vocês para estarem junto comigo neste sábado lá na Rua do Observatório, no Recife Antigo, para mais uma edição do Com Amor e Samba, e dessa vez na rua, com ingressos gratuitos. Nesse sábado, no Clube Aspecre, na Avenida Caxangá, no Louva Recife 2025. A entrada será só 1 quilo de alimento não perecível. Estou passando aqui para convidar você para neste sábado, dia 15 de novembro, feriado, estarmos juntos lá na festa do Raspa Raspa, no Quintal do Sossego, no centro do Recife. Vai ter muita coisa boa. Sábado agora, dia 15, vai acontecer o primeiro show da turnê Fogo e Viola, que começa aqui em Aldeia dos Camarais, no Faz Eventos, espaço de show, muita música boa, muito churrasco. Conto com vocês. Alô, Recife! Eu não escondo de ninguém que eu amo vocês, ó. O nosso Garota VIP, o último Garota VIP do ano vai ser no Pernambuco, vai ser em Recife, Safadão, Natanzinho Lima, Seu Desejo, Murilo Rufo. Domingo, dia 16 de novembro, estaremos no Clube das Paz fazendo Relíquias do Brega. Banda Labaredas, Banda Metade, Elia Barbosa, Ribamar José, Selma Lemos e a Orquestra das Paz. Dia 16 de novembro, no Teatro Apolo, às 18 horas, o nosso espetáculo Em Busca da fé, em busca do equilíbrio, em busca daquilo que almejamos. E estamos esperando todos vocês. Passando para convidar vocês para nossa comédia, As Freirigas. Dia 16 de novembro, Teatro Boa Vista. Uma comédia musical que você vai morrer de rir. Beijo, valeu! Domingo tem a segunda prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 270 mil estudantes participam. E hoje está rolando um aulão de revisão de ciências da natureza. Física, matemática, química, biologia. Bora para lá com Daniele Fonseca. Oi, Daniele, boa tarde. As minhas duas perguntas já a respeito de experimentos já terminou ali. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha que expectativa desses alunos, dessas alunas, viu, que vão fazer o Enem. Já é o segundo dia, né? Teve domingo passado e o próximo dessas disciplinas aí que você falou, de ciências da natureza, matemática também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eita, atrapalhei o professor. Professor Renato, deu uma chegadinha aqui. Boa tarde para o senhor também. Professor de física, gente. Tô vendo isso aqui, é algo muito curioso. Explica pra gente o que é e a relação disso com a prova. Então, é o nosso experimento aqui. Eita, vou dar a resposta lá pros meninos, ó, agora. Então pergunte a eles. Quer fazer primeiro a pergunta para eles? Bora, vai acompanhar aí. Pessoal, olha lá. Aqui, qual é o tipo de energia que se transforma? Calor se transformando em que tipo de energia? Mecânica. Mas vocês viram 3 tipos de energia mecânica. A energia potencial gravitacional, a energia cinética e a energia elástica. Qual dessas 3 formas é aqui? Cinética. Calor se transformando em energia cinética. Agora a pergunta: tem um processo de calor que acontece aqui para fazer o ar quente se movimentar ali dentro e girar aquelas hélices. Qual é o processo que acontece dentro ali de propagação de calor? Quem sabe? Peraí, a gente viu 3 formas de propagação de calor. Agorinha é condução.
Convecção. Olha aí, vai ter que ter chocolate para todo mundo, viu, professor? Me diga uma coisa, o que é que deve cair nessa prova com a expectativa de domingo? Então, é uma prova que os meninos têm mais dificuldades, são mais temerosos, mas vai dar para chegar. O que vai cair, provavelmente, que é a minha dica, é justamente convecção térmica, propagação de calor, vai aparecer, de certeza, ondulatória e umas coisinhas ali de cinemática. Muito obrigada. Deixa eu conversar agora aqui com alguns alunos. Tudo bem? Boa tarde, como é teu nome e está querendo qual curso na faculdade? Meu nome é Mike e eu quero Educação Física. Certo. E essa prova de domingo agora, para você, vai ser mais tranquilo em relação à de domingo passado? As provas, né? Para mim, eu acho que vai ser mais tranquila, nem tanto, porque é a minha primeira vez fazendo e eu acho que tem uma certa dificuldade, sim. Muito obrigada, boa sorte para você. Tudo bem? Com licença. E no seu caso, seu nome e sua idade? José Leandro, tenho 16 anos. Você já vai fazer valendo mesmo, é treineiro. Na minha época a gente fazia por experiência, né? Hoje quem não é terceiro ano é treineiro, né? Eu sou treineiro. Tá bom. E como é que tá a expectativa para esse domingo? Tentar fazer da melhor forma possível, né? Joia, muito obrigada. Vamos para esse lado aqui, Christopher, para essa turminha, tudo bem? Boa tarde, como é seu nome? Radassa. Radassa, o que é que tem feito nesses últimos dias, assim, que antecedem a prova? Dá uma relaxada ou não? Vai atrás de conteúdo que ainda não tenha visto? Sim, a gente tenta relaxar o máximo que pode, né? Mas quando não dá, a gente vai ali revisar os conteúdos que a gente já viu ou os que vão cair na prova, né? A gente vai tentando. Você vai fazer também, amigo? Teu nome? David, boa tarde. Eu vou fazer como treineiro esse ano. Muita gente aí fazendo como treineiro, né? E aí, turma, boa tarde para vocês também. Em casa, como é que tá sendo, hein? Muita pressão dos pais, dos avós, enfim. Em quem você mora? Eu moro com os meus pais e com os meus avós. Eles têm me apoiado bastante nesses últimos tempos, evitando tocar muito no assunto para não pesar o clima, né? Eu tenho tentado descansar nesses últimos dias para a pressão ficar menor e o nervosismo também, para conseguir fazer uma boa prova. Como é seu nome? Maria Clara. Maria Clara, muito obrigada, viu, pessoal? Boa prova aí para todo mundo. Então é isso, próximo domingo, 16 de novembro, provas aí de matemática, ciências da natureza, que isso inclui física, química, biologia. Vamos terminar, pessoal, dando uma boa prova para todo mundo com vocês. Boa prova! Maristela. Boa prova para vocês, revisão hoje, descanso amanhã e uma excelente prova no domingo. Agora quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu o álbum Dominguinho do cantor João Gomes? Com o sanfoneiro Mestrinho e com o cantor JP? Eles ganharam o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. A premiação foi ontem em Las Vegas, nos Estados Unidos. E a gente tem um momento que a premiação foi anunciada. Olha só a emoção deles. O álbum Dominguinho foi gravado aqui em Olinda, às ladeiras do sítio histórico. As músicas misturam arranjos de forró, MPB e outros ritmos no formato acústico. No repertório, sucessos dos artistas e releituras de canções de outros compositores. O Grammy é uma premiação anual organizada pela Academia Latina da Gravação, criada para reconhecer a excelência artística e técnica na música gravada nos idiomas espanhol, português ou dialetos regionais da América Latina. O cantor João Gomes gravou um vídeo pra gente e contou a felicidade que é receber esse prêmio. Tô saindo aqui da cerimônia, Globo Pernambuco, e eu queria dizer uma coisa, velho. Aqui só faltou um caldinho de cana, ou então apenas um caldinho mesmo de feijão, pra tomar muita cerveja. Já vou tirar essa roupa aqui, agradecer as meninas que fizeram, agradecer ao nosso pernambucano, Irineudo Mestre, que fez esse chapéu com o maior carinho, faz meu chapéu, que me deu uma identidade assim. Tem muito gringo perguntando, e esse chapéu? Eu digo, oxi, lá de Salgueiro, negão. Vamos embora. Graças a Deus. Olha esse lugar, ó essa fila, ó essa fila. Todo mundo querendo ver Bad Bunny. Eu digo, Bad Bunny quiser me ver, vá lá pro Brasil. Orgulho danado pra gente, né? Parabéns. Olha, a cultura afro-brasileira foi celebrada hoje no encontro na Assembleia Legislativa no Recife. Parlamentares, cordelistas, escritores, professores
e estudantes da rede pública de ensino participaram do Café com Poesia. A iniciativa, que acontece desde 2006, conta com 4 edições por ano. Durante o evento, que contou com diversas apresentações artísticas, foram abordados temas como ancestralidade e também o combate ao racismo. Seguimos pelo trânsito. A Avenida Abdias de Carvalho já está aí na nossa tela, bairro dos Torrões, pertinho ali da Praça da Chesf. No lado direito, a gente acompanha a movimentação de quem está sentido São Martim e Prado. Lado esquerdo, sentido Engenho do Meio e BR-232. Movimento intenso, mas o trânsito até livre para o motorista que está passando aí pela região sem grandes congestionamentos. Agora, a Avenida Agamenon Magalhães, na sua tela, bem ali no cruzamento com a Rua do Paissandu. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Abdias de Carvalho, Ilha do Leite e também ali para a zona sul do Recife, bairro de Boa Viagem. Movimento ao vivo para você pertinho da 13h. As pessoas seguindo aí para os seus compromissos da hora do almoço. Bora para a Avenida Norte, ver como que está por lá também, no bairro da Encruzilhada. No cruzamento com a João de Barros, no lado direito, os motoristas estão sentido Rosarinho e Casa Amarela. Lado esquerdo, sentido Espinheiro e Santo Amaro. Movimento tranquilo do trânsito por aí. E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Muito obrigada por sua companhia. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.